Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Arena da Saúde para mais um bate-papo descontraído, leve, mas hoje com uma convidada especial. E acredito que tem muita coisa para poder passar de informação, de experiência. Ela tem uma trajetória linda como enfermeira, tanto no Brasil como aqui, e tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Karina, muito obrigado De mais uma nada, é vez. um prazer estar com você sempre. Obrigado. Foi um presente nossa amizade aqui, né, então Muito bom estar com você. é sempre maravilhoso. Né, eu acho que ter esses profissionais, esses amigos para contar de forma Uhum. realmente verdadeira do que foi o Sim, processo, né, sem maquiagem, sem né, maquiagem, sem filtro. sem filtro, a realidade do que Exatamente. aconteceu, né, e acredito que vai contribuir para a trajetória de muita gente, né, que É, também é enfermeiro no Brasil e que às vezes tem vontade de tomar um sim. próximo passo, mas tem medo, tem receio. Eu acho que é importante o medo, porque também a gente não pode achar que a gente vai sair do Brasil e chegar aqui, porque eu acho que a decepção é pior, né. É, Você chegar aqui e achar que é um mar de rosas, é difícil, é muito difícil, trabalha-se muito e é muito diferente, né, então assim, é bom você ter a realidade mesmo, não ir é, crua, sem filtro, porque aí você toma a decisão chega certa. sabendo, né, Isso. chega Chega sabendo do assim, e que eu realmente sabia de muita coisa, mas não só de ouvir, né, de é, ler. Sempre teve um grupo de WhatsApp sim, de enfermeiros do Brasil todo, então eles compartilhavam as suas experiências e decepções aqui, né. Então a gente meio que já vem esperando do o que pior, eu acho melhor nesse sim. sentido. Mas vamos falar do Brasil um pouquinho. Vamos. É. Fala pro pessoal da onde que você é do Brasil e como você decidiu entrar na área da saúde, por que entrar na área da saúde e por que como enfermeira. Certo, enfim, o meu sotaque ele não nega, né, de onde eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil. E por que a área da saúde? O que que te fez entrar na área da saúde e não outras profissões? Então, meu pai sempre quis, na realidade, que eu fizesse o curso de Direito. Não sei, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, mas a gente termina a escolha a nossa profissão muito cedo, né? A gente Sim, termina o ensino médio com 17 para 18 anos, sim, e é verdade. muito difícil ali você tomar uma decisão do que você vai fazer o resto da vida, né? Então, meu pai sempre quis direito, mas eu sempre fico realizada e me sinto muito bem quando eu ajudo as pessoas. Isso me faz bem. Não é porque eu quero, assim, tem pessoas que ajudam porque querem ajudar, mas eu ajudando outras pessoas, eu tô me ajudando. Verdade. E isso faz bem pra mim, eu me ajudo e ajudo o outro. Então, assim, você une um trabalho com uma forma de te ajudar também, a ajudar outras pessoas, a fazer o que você gosta. A parte dos procedimentos de enfermagem eu gosto muito, sempre gostei dessas áreas de saúde, biologia, né? E Uhum. é, o direito não era A muito sua a cara. minha cara. É. E aí, quando eu decidi realmente enfermagem, eu sempre. Meu pai não gostou, e eu tenho o meu irmão é casado com uma pessoa, e o pai dessa pessoa é Uhum. médico, inclusive de Uhum. um hospital que eu trabalhei, muitos anos em Recife. E ele veio conversar comigo. Não faça enfermagem, enfermagem aqui não é valorizada. Veio com aquele papo de médico mesmo. Uhum. E assim, eu já fui na defensiva. Não, isso é um absurdo, eu já disse, é isso que eu quero. Mas depois que eu entrei na área e conheci ele como profissional, que eu trabalhei junto com ele, eu entendi o que ele queria me passar, né? Ele Sim. queria me dizer a realidade e eu fui na defensiva, É, achando que ele tava se achando meio que superior. que ele tava querendo, tipo, derrubar o seu sonho. É, isso, e É. me inferiorizar, né? É, Faça a medicina, não faça a enfermagem. sim. Mas são áreas completamente diferentes. E aí eu continuei. E foi isso. E eu sei, né? Você trabalhou muitos anos no hospital de grande porte lá em Isso, Recife, mas voltada para a da cardiologia. isso. A princípio, eu trabalhei, assim que eu me formei, eu consegui. Primeiro que a minha faculdade eu já fiz um internato, então eu tô falando demais? Não, é Eu já bom. fiz o internato e no internato a gente não fica na faculdade, a gente ficava integral o dia inteiro no hospital. Hum, Então, um grande diferencial para mim também. Eu me formei, eu estava recém-formada, porém eu tinha uma carga boa de procedimentos, de enfermagem, eu consegui fazer tudo. Então, eu não me senti tão. É, tão crua tão, pra entrar. tão, como é que fala? Inexperiente, sim. Experiente, como as pessoas chegavam muito perdidas. E aí eu fui para um hospital numa região metropolitana de Recife. Eu trabalhei 6 meses nesse hospital, clínica geral, assim. Ah, tá. Era tudo misturado, assim. Era uma enfermaria com. Era particular? Sim. E era enfermaria com ortopedia, tinha saúde da mulher, saúde do idoso. Todo mundo misturado.
Foi difícil. E era quantos pacientes, assim, por enfermeiro ou por equipe de enfermeiro? 30, 35 pacientes, a gente ficava com 8 Pra um enfermeiro? técnicos para um enfermeiro. Bastante. Muito. E Só naquela época era o sai à mão. era assim, eu já tive plantões de sair chorando mesmo, assim, porque era um complementar. A gente trabalhava na escala de 12 por 60, só que eu era diarista. Eu trabalhava de 6 horas por dia, e aí eu Certo. complementava para as 8 horas, eu complementava 2 finais de semana no mês, de 12 horas. E essas complementares têm menos gente, menos funcionário e muito paciente, menos médico. Então era muito conturbado. Então, assim, eu já tive casos de ter um paciente em parada cardíaca e o outro intercorrendo. Sim. E assim, era a acompanhante chegando pra mim dizendo, vai morrer o outro também. Então, assim, você é muito nova, né? Com 18 anos. Não, mentira. Com Você 22 tá com 22, anos. mais ou menos, 22 anos, quando eu terminei a faculdade. E nós terminamos no mesmo período. Eu também terminei a faculdade com 21 para 22 anos 22, também. isso. É muito novo E eu entrei com 23, eu acho, na área. na área, né? Você atuou durante 10 anos no Brasil. No Brasil, 10 anos. Aí foram 6 meses nesse hospital e depois eu tive a oportunidade de ir para esse hospital português, que é referência Norte e Nordeste em transplante cardíaco. E pronto, lá me encontrei. Comecei também na diária, todos os dias, na clínica geral, fiquei 1 ano. E depois, 9 anos à noite, só na cardiologia. Então era cardiologia adulta e pediátrica. Quando você fala cardiologia, é clínica médica cardiológica ou era UTI, setor fechado? Não era UTI, mas era como se fosse uma semi-intensiva daqui, porque a gente fazia pacientes drogas vasoativas como dobutamina no setor. Não era uma UTI, né? Mas a gente Mas tinha que estar tinha monitorizado, então... uma semi-intensiva, basicamente. Não tinha paciente entubado, mas era a clínica cirúrgica cardíaca. E nesse mesmo setor, antes, no início, a maior parte dos anos que eu fiquei, na verdade, foram todos os anos. Os 9 anos da cardiologia era misturado, enfermaria adulto, cardiológico com criança. E era era assim, crianças de dias aguardando o transplante, ou crianças de 1 ano. Então era muito, muito minucioso, né? Você tem que ter muito cuidado, porque... E se mexe com drogas pesadas, né? Isso, é muito diferente, criança e adulto. Totalmente, E né? era A cirúrgico, administração né? é totalmente, né? Então a gente fazia aquele preparo pré-cirúrgico, pré-transplante e o pós. Né? Aquele paciente ia para uma unidade intensiva, realmente entubado, ficava lá 24, 48 horas e retornava para a gente. Mas eram pacientes bem complicados, assim. A gente já passou por muita coisa. Então vamos dizer que você trabalhava no principal hospital Sim, de Recife. sim. Vinham pacientes do Amapá, do Amazonas, crianças. Cobria todo o Nordeste, ali, Norte e Nordeste do Brasil. Pra fazer. E você acha que você tinha um bom ganho lá como enfermeira lá ou Sim. não? Você acha que dava para você sobreviver, se manter? Sim, dava Você tinha que sim. trabalhar em 2 empregos, por exemplo? Não, nesse hospital, particularmente, eu conseguia ficar só em um. Porque realmente o salário lá era diferenciado, tanto pela escala, né? A nossa escala de enfermeiro, em tese, em teoria, é para ser 12 por 60. Certo. Né? 30 horas, que não é. E aí a gente complementava com 2. Só que o português eu não trabalhava 12 por 60 essa escala, era 12 por 36. Então era um dia livre, um plantão. Sim. Dia livre. E tinha as 2 folgas Não, por mês? não, Trabalhava tinha os uma 3? folga Uma por folga. mês. Aí trabalhava 14 plantões, então. 14 plantões em média. Tá bom. Não é ruim, né? E aí, você, além disso, além de ser bem remunerado, você conseguia ser remunerado por essa escala, a gente tinha também a oportunidade de pegar muitos extras. Então, a gente tirava muitos Tirava um extras. salário. Isso faz a diferença. Plantão, muita diferença. Então, eu peguei muito plantão extra e isso também me ajudou a pegar a experiência, né? No começo. E aí, realmente, depois de 9 anos e meio, depois de 9 e anos por e que meio... decidi dar um outro passo, dar um outro rumo para a área? Rapaz, na verdade não foi o que eu estava buscando. Eu sempre tive o sonho de aprender outro idioma. Certo. Isso é um fato. Era meu sonho, era o inglês. Mas no Brasil, no Nordeste, é muito caro. Você não tem essa cultura de você aprender precocemente outro idioma. Então, assim, a gente trabalhava para pagar, para sobreviver, né? Não conseguia investir em curso, em escola. Mas, mexendo no LinkedIn, me apareceu uma empresa, que foi por onde eu comecei o alemão, recrutando enfermeiros para vir para a Alemanha, não sabia que tinha, então tinha esse financiamento aí através dos estudos, do alemão, de O seu pagar. projeto também já foi pelo governo também alemão, que também financiava uma parte. Foi. Eu entrei primeiro numa empresa, pode dizer o nome?
Pode, fica à A vontade. Decra, que Aham, é famosa já, que aham, todo mundo não... Existe a Decra, né, de aham. seguros, mas existia a Decra, eu acho que era De Expert recrutamento. Immigration, de recrutamento. Certo. A base dela era muito boa, eram aulas online, Uhum. você não recebia bolsa, você não tinha essa ajuda de custo, você tinha que trabalhar. Mas eram aulas diárias e eu acho que eram 3 horas por dia. Hum. Então, assim, a minha base de A1 e A2 do idioma foi na Decra, com uma professora que eu tive sorte muito boa, de alemão. Então, assim, depois disso, quando precisou mudar de... A empresa começou a querer pedir contrato pra gente, assim, que a gente precisava assinar um contrato, esse contrato tinha uma multa absurda se você não seguisse. Então, eu preferi não... Eu já ouvi muitas histórias que muitas pessoas tiveram problema com esse tipo de Exatamente. contrato. Eu não assinei, ainda quiseram me cobrar, né? Recebi e-mails de cobrança pelos livros que eu... Olha que eu comprei meus livros, viu? Mas era Você pelos... comprou e Eu mesmo assim eles comprei, cobraram. mas eles cobraram os PDFs, as aulas, mas em tese era um investimento pra gente como profissional, mas no fim eles querem cobrar. Então eu saí justamente por não querer assinar esse contrato. E aí Eu acho que é o primeiro aviso que as pessoas têm que ter, né? tem que ter. Toma cuidado com muitas agências que estão no Brasil recrutando, dando muita facilidade, ou pedindo seu dinheiro. Meu, para Isso. você vir para cá, a não ser que você faça o processo por si só, mas você não precisa, aqui na Alemanha você não precisa gastar, investir dinheiro do seu bolso para vir. Geralmente os hospitais alemães vão até o Brasil e Isso, recrutam essas pessoas. Não precisa você tirar dinheiro do bolso, assinar contrato. isso. E o ideal é esse, né? Porque o processo é muito árduo, E é longo, longo, né? burocrático. Mas, por exemplo, essas empresas são muitas, a Decra é uma. Eu conheço várias, eu tenho esse grupo, né, Uhum. de pessoas que informam o que acontece, e a Decra foi uma delas. Eu ainda teimei, fiquei A1 e A2, porque eu gostava muito da professora, mas realmente eu não via ninguém vir para cá pela Decra ou por outras empresas privadas que na verdade, ganhavam direito de dinheiro em cima de cabeça por aluno. Então, era uma turma de 15, 20 pessoas e ninguém vinha para cá. Ninguém vinha pra cá. Então, E no final do processo você tinha que pagar. no final do processo, Não, você as tem que pessoas normalmente assinam isso. um contrato e pagar. Se você não conseguir passar, você tem que pagar. Você precisa pagar a prova. Se você passar, eles reembolsam uma prova. Mas, por exemplo, não pagam passagem. Aí apareceu a Zetafal, que é o próprio governo, né? Isso. Que aí não tem como não ter confiança. Que é uma agência também, mas só que é uma agência Federal, ligada ao governo, né, alemão, né? isso, é uma agência federal alemã. Ela é Uhum. também agência de trabalho, né? Isso. De emprego. E ela fez essa ponte, né, com o Brasil, com o governo do Brasil, com o COFEM. Eles fizeram essa parceria. Agora, eu não sei se essa parceria voltou. Não sei, eu acho que a Eles última tinham vez que tinham suspendido. suspendido, é. Pois é. Então, teve E esse processo o seletivo. meu processo também foi pela, vamos dizer, em português, pela ZAF, né? Isso, pela ZAF. Pela ZAF. E realmente eu não tive problema nenhum. Nenhum. Nenhum, Nenhum. nenhum, nenhum. Só tenho elogios, né? Isso. Meu processo eu não tirei um centavo do meu bolso. Exatamente. Zero. Passagem, contrato, Tudo. documentação, Aluguel. tudo Tipo, foi. aluguel, o primeiro salário da gente, mas a gente teve esse apoio quando a gente chegou aqui, Sim, né? eu recomendo. É, tem Recomendo. que ser, porque é muita coisa. É, E quando a gente chega aqui sozinho, outro idioma, por mais que você tenha estudado, a gente não chega. A gente começa a ver o que é o nativo, né? sim. O alemão de escola e o alemão É. do dia a dia, como o inglês, Eu né? acho que as pessoas têm muito medo, é até bom você falar que as pessoas têm muito medo de aprender o alemão. Eu já tive Tem. com enfermeiros conversando que foram para outras regiões, para Itália, para Irlanda, para os Estados Unidos, porque o inglês é mais fácil de aprender, porque a Exatamente. gente ouve desde pequeno no Brasil algumas É, palavras em inglês, né, e tudo tudo tem mais. inglês, né? É, Então, você mas tá inserido no meio, as músicas. as músicas, os filmes. Isso. Mas e o alemão? Como foi para você aprender, chegar ali até o B1, B2 ali Eu no vou te Brasil? dizer que o meu sonho era o inglês. E eu Aham. achava lindo. Eu acho lindo, na verdade, você poder conseguir se comunicar com outras pessoas Sim. através de um idioma diferente. Assim, eu consigo comunicar com um alemão aqui, outra cultura completamente diferente, ou então com uma pessoa que é do Vietnã. De várias E regiões do mundo, isso, né. e através disso você consegue uma ucraniana, enfim, você consegue, por ter o alemão, você consegue
conhecer outras culturas e outras pessoas. É maravilhoso. É, Em inglês eu verdade. já achava maravilhoso. Sempre tive esse sonho, achava Sim, muito difícil. sim. Então, eu nunca achei que eu fosse capaz de aprender o alemão. É difícil, né? Muito. Eu Você, comecei, eu quebrei muito a é, cabeça, foi muito é. choro. Imagino. Foi muito choro mesmo. Mas assim, é aquela coisa, né? Quando você tem um objetivo, Uhum. ou quando você quer muito uma coisa, você consegue. Você é capaz. Foco. Isso, eu acho que é a minha maior realização. Hum. Tipo, pessoal mesmo. De saber que eu consegui aprender um outro idioma. E o primeiro idioma foi o alemão, né? É, Que é tão que é tão difícil. difícil. Aí você chegou até o nível B1 no Brasil. B1. Eu comecei o B2, mas o Uhum. nosso processo, ele... Quer que eu explique um pouquinho do processo da gente? Pode falar? Fica à Foi vontade. eles fizeram um processo, foram 2 hospitais que foram para Recife fazer Certo? entrevista, o que foi o seu início, né, o da Vamed, O Vamed e o... e o Red Center, que é onde eu tô. Então eles foram, você tinha que enviar o currículo para a ZAV, Uhum. e já dizendo qual era a candidatura que você queria, né, você não podia escolher ou um ou outro. Hum. Então eu já me candidatei na cardiologia, né, que eu É. queria, e que eu sempre trabalhei. Mas o processo seletivo de entrevistas foi tudo no mesmo dia, com os 2 hospitais, e tinha muita gente. Tinha Foi muita num gente. hotel, Aham. e Foi tinha presencial de foi vocês. presencial. O meu foi tudo Foi online. online Foi a tudo entrevista online. também? É, tudo online. Rapaz, eu fiquei muito nervosa. Quando eu cheguei no hotel, a irmã de André, o meu marido, que me levou. Certo. E ela me levou, e o hotel, assim, tinha gente. Sabe que quando você tem a entrada do hotel, que tem aquela rampinha? Uhum. Tinha gente ali na porta, na recepção, tinha muita Muita gente. gente. Era gente Parecia do. um concurso público. Era gente do Brasil inteiro, assim. Eu fiquei impressionada. Eu disse, eu consegui 20 vagas, né? Eram É. 20 vagas para cada hospital, tinha muita gente. Mas tivemos o processo da entrevista com. Teve um tradutor, claro. Tinha a diretora de enfermagem do Red Centro Uhum. e tinha um diretor de enfermagem de UTI, que ele fez as perguntas mais específicas, né? Então, ele faz as perguntas da área, perguntas relacionadas à cardiologia, no traçado de eletro. E aí você responde e depois você fica sabendo do processo, né? Quem passou e quem não passou. E aí, no outro dia, a gente recebia o e-mail, que tinha sido aprovada, de meia-noite, né? Eu fui dormir achando que não tinha sido aprovada. E no outro dia eu fui assinar o contrato já na escola de idiomas que eles fizeram a parceria. Que lá em Recife é a CCBA. É CCBA. o Centro Cultural Brasil e Alemanha, uma coisa assim. Ah, já é uma escola alemã. É uma escola. O diretor é alemão, Hum. o dono, ele também é professor. Ele é alemão, ele está no Brasil, em Recife há muito tempo, muitos anos, acho que 30 anos. Ele fala muito bem português, mas tem Legal. aquele sotaque, e ele também faz essa parceria com a Vamed. Então, tinha gente do Red Center e gente da Vamed. Tem muita gente. Hum. Lá é bem... esse centro, ele já Ele fazia já fazia esse processo esse de processo antes. expatriação. Expatriação já com outra empresa, uma Talent Orange, não sei se você conhece. Ah, conheço. É muito famosa. Muito Acho que, se eu não me famosa. engano, a Talent é a maior empresa de A maior recrutamento. empresa. Tirando A Zaf, uma né? das mais confiáveis. Tirando a Zaf, a Talent Orange é Isso. bem conhecida. Só que aí o processo seletivo dela é em inglês, né? E esse centro é muito bom, porque professor alemão, né? Tinham outros professores também alemão, brasileiros, mas assim, gente que realmente tinha... Pô, legal. E aí você recebeu a notícia que passou no processo, Que passou aí no processo, aí eu tinha nem que começar as acreditei. aulas. Aí começamos o processo. Como tinha muita gente, foram 2 hospitais, eram 40 Certo. alunos, né? 20 de cada hospital. Precisou fazer um misto. Hum. Semipresencial e totalmente... Isso foi em 2022, 3. Não. né? A entrevista foi 22, setembro de 2022. Acho que começamos as aulas em novembro de 2022 e terminamos o processo... Não, 21, né? Você começaram Eu em comecei 21. em 22. Porque nós chegamos aqui em 23, né? Você chegou primeiro. Cheguei primeiro. Tu chegou primeiro. Eu cheguei em fevereiro de 2023. Eu cheguei em outubro de 2023. Ah, então é isso. Então é isso. Então é isso. Tipo, eu comecei em setembro de 2022 e terminei... Eu vim pra cá em outubro de 2023, né? Tipo, Ok. um ano, assim. Um ano de Um preparação. total de estudo... Foram 10 meses de curso, na realidade, né? Foi o que eu falei, o meu também durou 10 10 meses meses. também. Bem intensivo mesmo, né? E aula de segunda a sexta online, Certo. era o dia todo. Uhum. E no sábado a gente tinha também o dia todo na escola. Era segunda a sexta online e presencial no sábado. Isso. Na sexta não era o dia todo, porque pesado. a gente já era pesado. Quantas horas por dia? Era das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, mais ou menos. São mais de 8 horas por dia. Isso, foi puxado. O meu também, era 8 horas por dia de aula, né? Foi também online? Online, mas também a gente teve o misto.
A Ah, gente teve um período online e um período presencial. E também quando era presencial era 8 horas 8 também, horas. estudando dentro de sala de aula. Mas eu tinha ainda o plantão noturno, que eu dava plantão noturno ainda, depois eu ia Também, eu pra aula. comecei com plantão assim, mas depois eu parei, Eu também tive porque que parar também. Não conseguia mais não conciliar. tinha como. É, Você no A1 ainda consegue, mas se você for acumulando as dúvidas, você não avança no alemão assim. E a turma vai avançando, então você é. não tem como Você parar. chega muito cansado pra E estudar. chega uma hora que você tá, né? É. Eu já tinha um filho, o Guilherme. Uhum. Ele tinha na época acho que 5, 6 5, anos. 6 anos, família, esposo, tudo. Isso, É muita casa, coisa. é Né? muita coisa. É muita coisa. Foi muito complicado. Fizemos a prova do B1 e teve um índice de reprovação muito grande, assim, de ninguém conseguiu passar de primeira nos 4 E é módulos. normal, tá? Normal, Normal. normalíssimo. Só que aí, o tempo que a gente tinha para terminar o B1 e fazer o B2 não dava, assim, não encaixava. Uhum. Então, começaram a pensar se iam liberar a gente vir com o B1. Começamos o B2, fazendo a recuperação do B1, e aí a gente fez metade do B2 para fazer a prova do B2. Não Pouco tinha tempo. como. A gente Porque assim, o salto do B1 pro B2 é é muito grande, assim. muito. O vocabulário é E a muito maior. gramática. A gramática, o vocabulário O aumenta que muito. pega vocabulário, na verdade? Né? Aumenta muito. São palavras que dizem a mesma coisa, É, só que você não conhece. é Porque muita eles diferença. mudam. É. E aí, como é que eu vou passar numa prova de B2 se eu nem concluí o livro lá? Fiz metade. É. Então, assim, uma pessoa passou no Que é, B2. ó, gente, estamos voltando porque a câmera parou de gravar. Né? Eu acho que nós paramos na parte que você estava falando ali do término do seu processo de estudo Certo, no Brasil. do Brasil, né? Como Chegando. do B1, do B2 e tudo Isso. mais, né? E aí você teve que juntar toda a parte de documentação. Tivemos um tempinho, assim, alguns diazinhos para poder pegar documentação, passagem, seguro viagem, o visto, né? Tem o processo do visto. Agora, isso é muita documentação. Foi muito bom também que a empresa ela deu esse suporte pra gente, né? Com essa questão da documentação. E você teve você não trabalhou, você trabalhou em 2 hospitais, né? Em 2 hospitais. E aí isso facilita, né? A questão de quando eu tive que passei por uns 7 hospitais, eu tive que cair em cada hospital, ficar pegando lá a Isso, declaração. Ah, tá. Nesse sentido de você pedir. Verdade. Eu peguei do primeiro emprego, mas como foram 6 meses só, e como é muito específico como eles querem a carta aqui, e como o hospital que eu trabalhava era da rede DO, é muito grande, eles têm um padrão de carta, eles não vão dizer quantas horas eu trabalhava por semana. Sim. E eles queriam isso, né? Bem especificado. Mas foram só 6 meses. O que eu peguei mesmo foi de um hospital só. E aí ficou bem detalhado, setores que eu trabalhei nesse hospital, quantas horas por semana, né? Mas são muitos detalhes. E aí só para você tomar, você passou na prova, B1, conseguiu Certo. a documentação. E aí aquela velha pergunta, se separar da família. Como é que foi deixar a família no Brasil, ir até o aeroporto Certo. e embarcar? Foi difícil. Eu achava que eu não ia conseguir. Imagina. Porque eu achava que eu não ia conseguir sair do aeroporto. Olhar para minha família e me despedir e entrar naquela partezinha ali da sala de... Passou daquela catracazinha, né? Aí eu conversei com o André, o meu marido, um dia antes, disse que eu preferia deixar ele na escola primeiro. Porque eu ia ficar totalmente desestabilizada, né? Vendo meu filho, eu ia chorar muito, ele também não ia entender. Sim. Ele tinha acabado de fazer 6 anos. Um dia antes da gente viajar, ele fez 6 anos. E a gente amanheceu na rotina normal, a gente deixou ele na escola, me despedi das professoras, chorei muito lá, chorei horrores, mas consegui, né? E aí fui pro aeroporto. Chegando lá, foi terrível, né? Até assim, agora, uma coisa que eu percebi lá, eu senti que Deus me acalmou muito. Porque um dia antes, de fato, eu tava muito nervosa, sem conseguir dormir, achando que eu ia morrer. Essa separação, Essa né? separação, assim, tudo era uma despedida. Então, Deus me acalmou. Mas, claro, foi muito difícil olhar para trás, ver meu marido, chorei muito. Tem até um vídeo que meu irmão gravou. Tem vídeo gravado? Depois eu te mostro. Tem um vídeo. Você chorando? Eu chorando, dando tchau para André, falando não sei quantas vezes. E é isso. Mas, assim,
E Estamos aí, aqui, conseguimos. você chegou aqui em outubro de 2023. Cheguei em outubro de 2023, numa sexta-feira. Isso. Frio já. Frio já, muito frio, mas assim, eu acho que eu tava com a adrenalina toda, porque eu nunca tinha viajado pra Mas fora. você veio preparada, tipo, com roupa, com Não. dinheiro? Assim, dinheiro, assim, Você pouco. Não muito? Não, muito pouco, realmente. Você só assim. sabia que ia ter um salário depois? Isso, depois. Eles falaram que iam fazer uma feira pra gente. Aham. Ia deixar no apartamento. A feira era um pacote de pão, uma manteiga. Vai querer comer- Juro você, sei lá, um saco de papel, batata. papel higiênico, juro. Aí tinha um travesseiro, um lençol, isso foi a feira deles. Eu, Nossa senhora, tem que comprar comida. Mas assim, deram esse suporte ainda, né? E aí o dinheiro que você traz, você já começa a gastar, né? Pronto, aí foi com comida e frio. Eu senti muito frio uma vez que a gente foi no banco com uma pessoa do hospital e tava chovendo. Aqui o vento, a sensação térmica A do vento umidade, chovendo, eu tava com, não com esse, mas eu tava com um moletom e eu não aguentei. Eu tive que a gente pedir pra gente ir numa loja ali no centro pra comprar uma roupa mais grossa, assim, um casaco, porque eu não tinha realmente, tive que comprar. E naquele dia eu não estava aguentando ficar com o que eu tinha, não estava preparada realmente para o frio. Em Recife, em Pernambuco, a gente não usa nem isso aqui, precisa, ó, né? nem jaqueta jeans. Então, mas esse início, assim que eu cheguei, eu tava com a adrenalina toda, achando tudo lindo. Ai, que lindo. Até gravei o vídeo lá do quarto, assim, que lindo. Mandando Depois pra eu, família, falando pra cheguei. família. Mas no outro dia, que era um sábado, eu não saí de casa. Eu chorei o dia inteiro. Precisei ser resgatada por uma amiga para poder sair de casa nesse dia. Essa amiga, Angélica um abraço, Angélica. me pegou. Espero que você venha aqui participar também dessa Foi conversa com a isso. gente. Eu tava inchada, realmente ela. E não, eu acho que ela me ligou, não atendi, ela foi lá. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente no centro, eu conheci o centro ali, aquela parte da Zuvinga, né? Com ela, tem as fotos. E eu me lembro também desse dia, que o primeiro dia que eu fui no supermercado. A gente parou ali no Burgerlist para comer e tinha um supermercado em frente. Eu não sabia o costume do Brasil, que os mercados, pelo menos o centro aqui, fecham às 8 da noite. Fecham cedo aqui. E aí eu disse, Angélica, não tem bucha para lavar prato. Eu vou ali no mercado, fica aqui mesmo. Aí eu atravessei, só que já era tipo 7h59. Mas a minha sorte é que nesse dia tinha um funcionário muito bem-humorado, graças a Deus. Só que era um dia depois que eu tinha chegado, eu lá sabia como é, eu não lembro mais como é ainda. Bucha em alemão, bucha de prato. Então, assim, eu fui na mímica mostrando e o funcionário me ajudou, ele foi muito paciente. Eu expliquei que eu tinha chegado um dia antes, né? Não sabia que fechava às 8, mas ele foi ótimo. São E o alemão, surpresas porque você aprende o alemão lá na escola pra prova. pra prova, E totalmente. aí, agora é o alemão do dia a Do dia. dia a dia. É Que outro aprendizado. Assim que a gente chega, por exemplo, eu não entendia o que se falava nas paradas, no Straßenbahn, no ônibus, eu não entendia. Próxima parada. Não, ainda era muito novo para mim e era diferente o som, né? E as pessoas também falando, aos poucos você vai, realmente, a gente escuta isso o tempo todo durante o processo e acha que é balela. Mas o ouvido, ele aprende, ele é trabalhado, ele é Ele vai se treinado, ele vai se acostumando. E hoje, tudo é mais fácil, assim, às vezes você não precisa nem estar focando, prestando atenção naquele áudio, mas Automaticamente você ouviu. consegue perceber o que está falando. Exatamente, é diferente demais. Mas precisa de tempo e paciência, demora. E o processo de reconhecimento? Durou quanto tempo? Durou, Pra varia. você foi difícil? Eu acho assim que tem processos piores, tem. Existem dois tipos de prova, né? Isso. Para fazer o reconhecimento. O hospital é que vai variar, né? O hospital é que O escolhe. hospital escolhe. Então, o hospital fez a parceria com uma escola para fazer a parte de linguagem específica de enfermagem e ele preferiu dividir 6 meses só com a parte teórica. Certo. Então, a gente ia todos os dias para Chemnitz, passava 8 horas lá, estudava e no final a gente teve um probe, uma prova. Um estudo de caso, como se fosse Isso, assim. lá. Mas assim, não foi nem contando na Vera, foi só para realmente você se avaliar. E durante esses 6 meses. E depois, o processo para todos foi 1 ano. Existe o déficit Bescheid, né? Esse déficit Bescheid, ele vai dizer quanto tempo você precisa reconhecer. Eu não precisava disso tudo. Mas varia do hospital. Então, o hospital ele fez 1 ano para todos. Ele não usou o tempo do déficit Bescheid de cada um. Particular. Ele usou as Pegou informações um padrão e aplicou para todo mundo de esse tempo, padrão. isso. Mas aí de setores ele usou
a nossa experiência e o que a gente precisava mais trabalhar, mas em relação a tempo, para todas nós, os 15 que chegamos aqui, foi um ano, foi um processo de um ano. Então, foram 6 meses de teórica e depois prática mais teórica junto. Prática mais só prática. Só prática. Só prática. E na prática a gente tinha as provas práticas no hospital e a gente foi dividido, né? A gente ia para um hospital em Freiberg, que é próximo daqui, que tinha clínica geral lá, e a gente também estagiava, estagiava, né? A gente trabalhava, né? Estagiava porque a gente já é formado, né? Mas... E aí é onde que mora a grande dificuldade. A grande dificuldade. É quando você vai trabalhar... Na parte, choque para mim. Quando você tá ali na estação. E para você, qual que foi a sua maior dificuldade ali na estação no dia a dia? Foram as pessoas mesmo, os profissionais, porque eles reclamam que precisam de funcionários, de gente, que falta gente para trabalhar, mas quando chega a gente, eles não recebem muito bem, porque são estrangeiros ou sei lá. Tem uma cabeça mais fechada. Sim, nós estamos numa parte da Alemanha que eles são mais fechados muito também. Mais fechados com estrangeiros. Aqui é a antiga Alemanha Oriental, né? E Freiberg é uma cidade muito... Pelo menos esse hospital foi um choque muito grande com o hospital daqui. Aqui existem setores específicos que tem pessoas que são complicadas, mas lá é no geral, é todo mundo. E foi difícil, eu bati muito de frente. Tem a forma direta deles serem, mas também tem a forma grosseira deles serem. Que você sabe quando é a forma direta, mas você sabe também quando a pessoa também está querendo te humilhar. Exatamente, isso é grosseira, né? Isso é grosseira. Há diferenças. Há diferenças. Há diferenças. Porque às vezes você vai chegar a algum setor e as pessoas são diretas, são mais reservadas, mas te respeitam. Te respeitam. E agora tem outros lugares que as pessoas não te respeitam e querem te humilhar. É diferente. Exatamente. Né? É diferente. Por exemplo, eu tive uma situação em Freiberg que não foi nem a enfermeira, foi a diretora do hospital, de enfermagem. Que ela foi no setor, eu estava no corredor e conversando com ela e ela me questionando já, porque eu tive problemas com as outras enfermeiras desse setor, porque eu bato de frente, porque quando eu acho que eu tô certa, eu não vou baixar a cabeça. E você estava lá como profissional. Exatamente, eu acho que eu preciso ser respeitada. E na cabeça dele você está como uma pessoa que está como estudante. Exatamente. Né? E aí nesse dia o meu despertador sem querer tocou. Não sei porquê, o celular estava no silencioso, mas tocou. E ela, o que é isso? Ela começou a gritar no corredor do hospital, me perguntando o que era isso, o que eu estava fazendo com o meu celular. E aí eu disse que o meu celular estava desligado, no silencioso, no meu bolso, que eu esqueci, realmente, desculpe. Só que ela disse, não, você tem que deixar na bolsa, guardado no armário, lá embaixo, no vestiário. Eu disse, não, eu tenho um filho pequeno, eu tenho família, se precisar de alguma emergência, eu vou atender. E ela não gostou. As enfermeiras alemãs também ficavam com o celular. Também ficavam. Aí é que está a diferença do tratamento, né? Elas ficam num setor com o celular. Eu já evitava. E aí eu disse que não. Aí ela perguntou, o Centro sabe disso? Eu disse, sabe, pode ligar para lá. Então, assim, eu não baixo minha cabeça para certas situações. Eu acho que ninguém deve baixar, porque a gente trabalhou muito, se esforçou muito para estar aqui. A gente não está pedindo... Não. Está com prato pedindo favor, né? Você veio como profissional para cá, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo pode agregar para todo mundo. Assim, eu posso agregar para o enfermeiro daqui, como eles também vão agregar conhecimento, porque a gente, o brasileiro em si, ele tem muita experiência, né? Ele trabalha... Muita experiência. Ele vem para agregar mesmo no sistema de saúde alemão, né? A gente vem com uma outra vivência. Outra experiência. Outra experiência. É claro, como eu sempre falo, você tem que vir para cá respeitando a cultura. Isso, seguindo as regras. Seguindo as regras. Mas... se eles foram até o Brasil para contratar enfermeiros brasileiros, exatamente, é que alguma coisa ele quer que você agregue aqui. Exato. Né? Então, sabem que são bons profissionais, né? Senão ia buscar em outros lugares. Em outros lugares, exatamente. E aí, no meio desse processo, chega a sua família aqui, né? Isso. Eu estava no processo de reconhecimento. Nesse processo, eu não tinha acabado ainda o estágio, a prática, e estava ainda para fazer a prova. E aí chegou meu filho e meu marido para ficar no kitnet, um VG que a gente chama aqui, né? Ficamos 6 meses nesse lugar aí. E se você tem uma ideia, um kitnet aqui é 12 metros quadrados. No máximo 20. É pequeno. Pequeno, né? Pequeno. Para comportar uma família é pequeno. Muito pequeno. E aí eu chegava do plantão à noite, ia dormir, mas a cozinha é no mesmo lugar. Tem que dar atenção a filho, esposo. a marido. Às vezes eu chegava cansada, mas tinha que sair um pouquinho para eles saírem de casa também, né?
novos aqui não conhecem nada, então eu tinha que ir, mostrar. Então, assim, é difícil, né? O Mas que te ajudou nessa época para você passar por esse processo? O que você se apegou? Você teve alguma rede de apoio? os amigos aqui viraram família, né? É, E acho que cada um tem a sua necessidade, assim, que é importante para você. Para mim, nós temos duas chances de aprovação, né? Então, podemos não passar de primeira, teremos mais uma chance. Só que, para mim, eu sabia que se eu não passasse de primeira, eu tinha descoberto que estava grávida antes de fazer a prova. então, neste processo todo, a família chegou, Chegou, você estava no processo de reconhecimento, tava, chegou marido e filho. e aí Deus mandou um presente. Antes de fazer a última prova, a prova final, Eu tava grávida. É. E aí eu não contei pra ninguém, assim, não na escola, os colegas, ninguém, porque era uma situação delicada. A gente ainda ia fazer a prova, ia assinar outro contrato, mas na minha cabeça era pra mim aquilo ali era tudo ou nada. Se é só você, ou é só você e seu marido ou namorado, é diferente, mas você mexer com criança. uma estrutura E aí familiar. você tem uma nova criança pra sustentar, pra mim era tudo ou nada. Ou eu passava ou eu passava. Então, talvez essa tenha sido a minha força, Isso, né, nesse processo. foi o seu Que combustível foi o meu para combustível, o meu estímulo. pra Cada um seguir. tem a sua força, É. né? E essa foi a minha. Eu tinha que passar, e de primeira. Porque se eu não passasse de primeira, eu ia ficar, o meu psicológico na segunda, ia ser difícil, né? Eu já fiquei extremamente nervosa, mas Mas aí você deu certo. deu certo. Deu certo. Passou. Passei na primeira tentativa. A prova era oral, né? Uhum. Mas fizemos as provas práticas no hospital. Essas a gente já tinha feito, já tinha sido aprovada, mas a importante mesmo era essa prova. Última. E essa é última. difícil, viu, gente? Muita gente aqui acaba reprovando, Isso, né? Por vários motivos. exatamente. E a gente tem essa pressão, né? Aqui, a gente está nesse todo o Você processo. tá fora do seu país, aprendendo Isso. num novo idioma, uma nova cultura. Um jeito diferente das pessoas, outro fuso horário, Porque as outro pessoas clima. acham no Brasil que vai vir para cá como enfermeiro e não vai precisar passar por nenhum tipo de Não. prova aqui. Não, você tem que reconhecer. Não é um mar de rosas, pelo Não, contrário. você tem que fazer essas provas, né? Você tem que passar nessas provas, senão Sim. você não reconhece o seu Não diploma. reconhece. É batalha em cima de batalha. Você O passa, diploma mas... não, sua profissão, né? Sua profissão. Você passa, mas você está sempre sendo testado. E durante esse processo todo, a gente escuta o tempo todo, né? Estude, fale mais, tenha mais iniciativa, porque se não passar, volta para o Brasil. Então, isso não ajuda. Tem a pressão psicológica Essa também. pressão, essa ameaça, assim, isso acho que não ajuda pra gente. E se você for colocar para quem quer vir para cá uma dica, o que você falaria para essas pessoas que às vezes estão no Brasil, mas têm medo às vezes até de mudar de hospital? Isso, eu tinha esse medo, Né? a insegurança. E o que você pode dizer para uma pessoa que está no Brasil? O que ela precisa se preparar? O que ela precisa ter? Qual é a dica que você pode dar? Eu acho que, por quem exemplo, tá lá passando por esse você tem que ter muito claro o que você quer. Você tem que saber o que está fazendo, saber que você vai para um outro país, mas não é um mar de rosas, né? E tem que ser muito claro com o que você quer já no Brasil, né? O planejamento é um projeto a longo prazo. Tem que ter paciência, tem que ser resiliente, tem que aprender a lidar com as frustrações, que a gente tem muitas. Então a dica é não desistir também, porque não se comparar com ninguém. Verdade, isso é importante. É muito importante, porque assim, cada um tem seu ritmo Cada um de tem seu aprendizado. Você vai ver pessoas que vão fazer o processo e em Isso. 6 meses conseguiu fazer o processo, mas tem gente que demora um ano, tem gente que demora 2, tem gente que demora 3. Então, assim, eu tenho exemplos, por exemplo, na minha turma éramos 20, viemos em 15. Dessas 2 pessoas que não vieram, do grupo, elas não conseguiram vir porque não passaram no B1, mas estão aqui na Alemanha já. Conseguiram outro hospital, outra cidade. No tempo e no ritmo delas, elas passaram. Sim. Então, elas não desistiram, elas persistiram. Então, é importante você saber o que quer. Porque se você sabe o que você quer, você não desiste, né? Você persiste. Sim. E vai até o fim. Porque eu acho pior você se arrepender de alguma coisa que você não fez. Verdade. Mas se você nunca tentar, você nunca vai saber como é, né? Essa frase que sempre todo mundo fala, mas é verdade. É clichê, mas é clichê, demais. Mas todo mundo fala. Porque assim, se eu não tivesse tentado e eu não tivesse vindo pra cá, talvez eu não conseguisse dar tanta qualidade de vida pra minha família, saúde, tudo isso então, vale a pena. Pra você a Alemanha tá valendo a pena? Tá valendo muito a pena. Eu não penso em voltar pro Brasil. A situação que o Brasil tá, infelizmente,
tanto pelo reconhecimento da nossa área, quanto o país está muito perigoso. E aqui, para você criar um filho, maravilhoso. Né, tem essa questão que eu acho que a gente pode abordar num outro vídeo. Sim, é um tema. É um tema que a gente também quer, a gente até discutiu aqui, essa parte da maternidade, como que foi tema ter filhos, parte. ter filho aqui, É como totalmente criar diferente. filhos aqui. É uma coisa para quem tem e não é profissional. Isso. E é uma coisa para quem Tem. é mãe, gestante, teve o filho aqui e Tá é na- profissional e tem que trabalhar também. É completamente diferente. É totalmente diferente. É o tema, só um parênteses, por exemplo, no Brasil eu trabalhei até o final da gestação, normal, mas aqui é diferente. As leis alemãs em relação ao trabalho nessa área de saúde, principalmente na área hospitalar, é muito diferente, né? Então você não trabalha até o fim, tem muitas restrições e termina que você é afastada. Eu fui afastada com 5 meses. E é uma cultura totalmente diferente pra gente. Eu acho né? que eles têm mais assistência aqui à família, Então, muito né, mais. do que no Brasil. né? Eles, na verdade, têm essa cultura de não se matar de trabalhar. É. Então, por exemplo, a minha Qualidade licença de vida. maternidade foi 1 ano, está sendo 1 ano, né? E a gente tem o poder de ir e vir aqui livremente, sem ter medo, né? A gente está no parque público aberto, Né? com celular, com Com relógio, câmera, com câmera, e a gente não tem esse problema. Então, assim, eu fico tranquila de andar com meus Verdade. filhos na rua, e isso é o que mais vale a pena para mim. Sim. Eu vou chamar aqui rapidinho o esposo da Karina para fazer Mostrar parte dessa conversa e mostrar um nessa pouquinho da trupe. família dela. Olá, pessoal. E Essa é Júlia, esse é André. Julinha tem 9 meses. Nasceu aqui. O na nosso Alemanha. presente. é uma bênção, né, de Deus. Uma bênção, ela vai ser mais simples O para Gui não ela. está aqui porque está. Tá na Tá escola. na escola, mais E- velho, 8 anos ele 8 tem. anos. E o que a sua família te representa? O que o seu esposo São- significou para você nesse Então, processo? é isso. Foi fundamental. Porque ele é minha força, né? Ele estava lá, mas estava me dando apoio. É como se estivesse aqui, né? A gente estava em contato sempre. E além da gente ter esse projeto junto, assim. Quem é casado, acontece. Tem casos de pessoas que vieram e que o casal, mas o marido não se adaptou. O cônjuge, né? O às vezes não se cônjuge adapta, né? independente, né? Ele não se adapta e volta. Então, se você tem isso muito firme do que você quer, né? Mas o eu acho, casal, eu acho que uma grande parcela para dar certo é você estruturar antes, é você pensar antes. No que você pensa antes, no meu caso, eu gosto sempre de colocar o cenário pior. Por quê? Porque se vier uma coisa mais amena, para mim é lucro. Sim. Então, no que você não deslumbra, não faz não pensa, né? um projeto a longo prazo, Isso, mas é um tem que ser planejamento planejado. familiar, né? E tem que ser Esse planejamento você tem que fazer com antes. cuidado. Por quê? Porque quando você não faz, acontece de você chegar aqui e não se adaptar. Então, é aquilo. Você, quando vem com família estruturada e com a idade um pouco mais Madura, acima, né? Mais uma madura. pessoa um pouco mais madura, então você não tem muita escolha. Então, eu não estou aqui me aventurando para ver se vai dar certo. Não, eu tenho que fazer isso aqui dar Dá certo. certo. Você tem que, porque você sabe que envolve As muita decisões coisa. são mais. Tem que ser mais estudadas. Porque e você pensadas. já tinha uma vida em Isso, Recife, você já tinha estruturada. estruturada. Exato. E aí tem que se desfazer dessa vida em Recife, emprego, do Brasil, para isso. vir para cá e montar uma nova vida. Isso. Exato. Né? Montar uma casa, tudo isso E não é fácil. não é Não, fácil. não é Tudo fácil. do Não é zero. fácil. É que vocês moravam num difícil. VG, depois do VG teve que a questão da busca de um novo Apartamento, lugar de que também aqui é um tem a tema. documentação. É difícil também. Né? E aí tem todo esse processo. O processo Isso. do reconhecimento, que estava ali, você teve que. Você envolveu tudo ao mesmo Exato. tempo. A prova foi em dezembro, a gente se mudou em setembro. Então, foi tudo ao mesmo tempo. A gente trabalhando, a gente em processo de reconhecimento, tendo que procurar apartamento e tentar dar conta de tudo, né? E Né? aí equilibrando. Mas é assim, deu certo, graças Deu. a Deus. Deu certo. Né? A gente vai fazer um vídeo para esclarecer essa parte da maternidade. Ela concorda. Ela tá Tá concordando. concordando. Vamos fazer um vídeo para esclarecer. Eu acho que tem muitas mulheres, né, que querem saber como é que Com funcionou esse certeza. processo para você, como que foi. E eu gosto E- de dizer com prazer, assim, porque eu acho que aqui tem muita ajuda, aqui é muito bom de se viver e você tem acesso a tudo. É só a informação que é difícil, porque é burocrático. Então, se você pode ajudar alguém com informação para adiantar, não custa nada, ajuda muito, né? Ajuda Se muito. você já passou por isso, E você acho que foi a primeira das enfermeiras que vieram para cá Isso. que teve filho. que teve Tive filho mais aqui. 2 amigas, Aham. então consegui passar muita dica e informação boa para elas não passarem perrengue
sem necessidade. E é uma né? rede de apoio, é um ajudando o outro, né? Exatamente. Muitas pessoas falam, Exatamente. quando você vier pro Brasil, não, tente não ficar com os brasileiros. Eu sempre falo ao contrário. É fundamental a gente... É muito você saber com quem você está se relacionando. Né? Isso. Se for uma pessoa que você tem que estar cercado de pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Claro. Mas será a sua família aqui, né? Né? A gente sente muita falta do Brasil, Com uma certeza. cultura totalmente diferente da nossa, né? E aí, nesses momentos que nós temos juntos, que a gente senta para comer juntos. É maravilhoso. É o que alivia, o que dá Exato. um frescor, né? Somos da gente. humanos, né? A gente precisa, Precisa disso, né? de contato. E, gente, a gente vai finalizar o É vídeo por isso. aqui. Né? Sempre muito bom. Muito obrigado, Karina, Obrigada mais uma a você. vez. Eu né, que por aceitar agradeço, esse foi convite. maravilhoso. Obrigado, André, também, que tirou Nós é que o agradecemos. tempo deles, Contar né? a história um pouquinho. Contar um aí, pouquinho. né? Tem muita Tem- coisa pra contar. Cenas dos próximos capítulos ainda, porque é muito tema, Essa aqui né? só é a parte 1. Só a parte 1, A gente tem vai, muita se Deus quiser, a história. gente vai gravar uma série Vamos sobre sim, isso. com certeza. Né? Tem muita coisa por vir. Obrigado. Obrigada, Obrigado por obrigada. vocês também que ficaram Aguentar, tiveram paciência com a gente. paciência com a gente. Até o fim. Até o fim. Então, até a próxima. Até a né? Até o próxima. próximo vídeo. Obrigado. Obrigada, tchau, gente. tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Não é entrevista, é bate-papo. É, o bate-papo. É bate-papo. Tu já ligou ali? Foi? Não, não liguei ainda sim. não. Aquela luz vermelha ali. Tá gravando isso e no final ele vai colocar no. Coloca como bastidores. Aí, Bastidores. luz vermelha ali, eu já vi. Eu acho que é uma boa. Eu já vi. Eu acho que é uma boa isso, se É Everton. bom, né? Fica Eu acho que é natural, uma fica boa. no- é. Amiga, bem espontâneo. Peguei tu, rapaz. E eu aqui sem nada a ver, Só né? faz uma detetive.